E aí, gente, aqui quem fala é o Castilho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal da Entre Ocelotes e Sephiroths. Eu esqueci qual é o número do episódio de hoje, mas não tem problema, porque como sempre a gente vai falar de assuntos densos. Antes eu vou só deixar alguns recados. Se você curtir esse podcast, você tem a opção de ouvir ele também pelo Spotify. E é claro, se você estiver curtindo o conteúdo, considere se inscrever. Segue a gente lá no Instagram também, que tem postagem de segunda a sexta. Segunda e quarta tem compartilhando experiências. Terça a gente revisita jogos. Sexta a gente sempre te recomenda um jogo. E quinta, como vocês sabem, nosso podcast semanal, 6 horas, aqui no YouTube e no Spotify. E como sempre, eu estou acompanhado aqui do meu amigo Gan. Tudo bom, meu caro? E Castilho, tudo certo, cara? Mais uma semana aí. Semana um tópico um pouco mais leve aí, acho que vai dar uma diferenciada, mas no mais tudo bem. E você, como se encontra nessa bela semana aí? Melhor agora, porque gravar estes episódios é sempre um enorme prazer para as minhas noites de quarta-feira. Para quem achava que a gente grava isso na mesma semana ou na quinta que estreia, desculpe te decepcionar, mas a gente grava os episódios numa quarta-feira à noite. Então tem um leve delayzinho, assim, um atraso entre o que a gente grava e quando a gente posta, mas fazer o quê, né? A gente não vive disso. Bom, e sem mais delongas então, como você já bem anunciou, o tema de hoje é mais leve, sem tantas polêmicas. Então, diga lá qual é o nosso assunto do nosso podcast de hoje. Hoje é violência, tô zoando. Hoje é. Muito hoje bom. nós vamos falar de multiplayer, jogos multiplayer. De multiplayer! Eu geralmente preparo alguma entrada triunfal, algum monólogo, algum relato sobre a minha infância regada a videogames, Star Fox e Sonic X na. Sei lá qual canal passava. Acho que era no Jetix. Quem lembra do Jetix falando disso? Eu lembro. Eu não tinha TV a cabo, não, mas eu assistia na casa dos outros. Justo, antes era Fox Kids, aí virou Jetix, aí virou depois. Acho que hoje é Disney XD. Não sei Isso, se. Disney XD. E, bom, mas isso não é um podcast de programas da TV. Multiplayer, então. Então já vou passar a bola pra você, porque eu não tenho nada pra falar mesmo. Eu tô brincando, eu tenho. Mas diga lá, Gan, você costuma jogar muitos jogos multiplayer? Você é daqueles que joga muitos jogos online, muitos jogos, sejam eles MMOs, competitivos, ou até mesmo a clássica dividindo telas? Tela, cara, no caso, é só uma tela. Mas divide a tela. Diga lá. Às vezes a pessoa tem 20 telas, né? Você não sabe. Eu mesmo tenho 2. Ó, o cara tá cabuloso aí, tá fazendo não no mesmo cômodo, é claro. Minha casa tem 30 telas, mas não... Mas, cara, acho que um pouco, assim, pra te substituir aí dessa vez sobre um relato trágico da infância e tal, eu vou relato contar... trágico de onde? Mas vai lá. Da infância. Eu lembro que quando eu era pequeno eu jogava muito no meu Super Nintendo e também depois do PlayStation 1. Alguns jogos assim com a minha família, a gente gostava de jogar uns jogos de futebol aleatórios, assim, um contra o outro. Eu sempre perdia, né, porque eu era pequeno. E aí ia jogar Super Mario World. Nossa, eu joguei demais esse jogo lá em casa com minha irmã e com meu pai. E a gente, tipo, apanhava nesses jogos. Agora eu lembrei também, tipo, Power Rangers, um jogo impossível, assim, de zerar, é muito difícil. Qual Power Rangers? Nossa, eu não sei não. Eu não lembro o nome do jogo, não. Mas era um que você podia escolher entre 6 Power Rangers, você escolher, você podia jogar de 2, tipo, era co-op, assim. Ah, da hora. E era, tipo, meio beat'em up, assim, pra tipo, você andando pra direita, assim, da tela. Legal. E, tipo assim, o jogo começava de boas, mas ia ficando difícil, mano. Ele ia virando um jogo impossível, assim. E era muito bom, assim, eu me divertia muito, eu tenho boas lembranças disso.
de jogar no Super Nintendo. Depois, quando eu estiver crescendo, acho que tipo, isso meio que vai desligando, assim. No PlayStation eu jogava pouco, assim, mais com minha família. Mas a gente jogava também alguns jogos de futebol. Mas é uma coisa estranha, assim. Eu não tenho muito hábito hoje em dia de jogar jogos multiplayer, não. Mas eu gosto, assim, tipo, ocasionalmente jogar tipo, um co-op ou, tipo, um jogo de luta, de futebol, assim, com alguns amigos, é uma coisa que eu me divirto fazendo, mas é uma coisa difícil, assim, de fazer, é uma raridade, assim, pra mim atualmente. Acho que hoje o jogo que eu jogo mais online, mas que eu não jogo com alguém, tipo, jogo com desconhecidos, é Overwatch, assim, mas no mais é um mundo que eu tenho pouco contato, assim, eu diria. Isso é interessante porque eu também cresci jogando sempre que possível, dividindo a tela com alguém. Esses mesmos jogos que você citou, o próprio Super Mario World, que tinha a opção de você revezar entre os dois personagens, né, o Mario e o Luigi, se eu não estou enganado. Você também tinha aqui em casa o Super Mario Kart, que foi o primeiro, o que inaugurou a série Mario Kart, também para Super Nintendo. Eu jogava demais com meu irmão, inclusive a gente jogava no Super Nintendo, né? Tinha 2 controles e eu sempre era o Player 2, porque eu sou o mais novo, né? Sou o caçula. Jogava com meu irmão e ele sempre fazia usar o controle, que ele tinha um problema no direcional, que ele não virava direito para a esquerda. Ele era meio duro, assim, então quando você tentava virar, você imagine num jogo de corrida, que você tem que fazer curva, você tem que virar, não sei o que e tal. Você, além de ser o player 2, ter que lidar com um direcional digital que não funciona para a esquerda. Então você sempre tem esse lance de desvantagem, né? Quando você é o irmão mais novo, você sempre acaba se fudendo mesmo nesse aspecto, né? Eu falei que tem sempre uma história trágica da sua infância aí, ó. Que história trágica, o que o cacete. Brincadeira. E também tem, eu não sei se você chegou a jogar muito isso também, mas você falando de jogos beat'em ups me fez resgatar aquela memória que estava enterrada nos confins da nossa vida, né? Enfim, que são os fliperamas, né, cara? Eu não sei se você teve muita experiência de jogar, mas os fliperamas eles sempre tinham, pelo menos na maioria deles, espaço para 2 jogadores. Então você ia lá, colocava as fichinhas, ia com o seu amigo, o seu irmão, quem quer que seja, e jogava o jogo, assim, que normalmente ou eram jogos de luta, ou eram beat'em ups, também tinham aqueles jogos de tiro que usavam joysticks que se pareciam com armas também, que era muito comum nessas casas de jogos, que aqui na nossa cidade infelizmente não tem mais, até onde eu sei, pelo menos não uma casa que é dedicada a esse tipo de coisa, que era uma experiência muito legal também, né? Eu sempre gostei de fliperama, sempre gostei de ir nesses lugares jogar, e é uma coisa que de fato quando a gente vai crescendo vai se perdendo, né? Porque talvez seja um mal assim das gerações mais novas, né, de consoles e tal, de sempre declinar em quantidade jogos que você divide a tela e compartilha o mesmo espaço assim com outra pessoa jogando um jogo, né? Isso é até uma coisa que comprar outro controle já é uma coisa cara, assim, né? Comprar outro controle não é algo barato. Então, eu acho que a ausência de jogos em grande quantidade, de você dividir tela e tal, mais o preço muito elevado do controle, acho que ele contribui um pouco, né, dessa coisa aí se perdendo. Cara, você fala uma coisa que, tipo, que com certeza eu tinha separado aqui pra falar, assim, sobre essa questão de preços e de controles, e eu acrescentaria nessa lista, assim, de coisas que dificultam ter jogos multiplayer locais, assim, né, tipo, na sua própria casa. Os próprios jogos, né? Você tem jogos agora que são muito dedicados entre ser multiplayer, e geralmente são online, e você tem os jogos single player, que você joga sozinho, e não tem essa coisa mais de, tipo, o jogo você pode jogar de um, mas tem algumas coisas que deixa você jogar de dois, não tem muito isso, né? Tipo,
a gente falou aqui do Super Nintendo. O Super Nintendo, a maioria dos jogos, tipo, deixava você. Não diria a maioria, mas tinha vários jogos que você poderia jogar muito bem. Single player, sozinho, e multiplayer, assim. A gente listou vários aqui, né? O Super Mario World funciona muito bem como de um jogador, mas também funciona muito bem para você jogar com dois. Esse Power Rangers que eu falei, Mario Kart. E isso vai mudando, né? Assim, hoje em dia os jogos que são tipo de campanha, você jogar sozinho, eles não tem muito essa liberdade pra você ficar jogando com os outros. Então você tem que investir também em comprar um jogo pra jogar com amigos, assim, né? Se for jogar queria jogar com a minha família, por exemplo, no jogo da Nintendo, eu teria que comprar o Super Smash Bros. Eu teria que comprar o Mario Kart 8, ou teria que comprar qual jogo? Eu ia falar um jogo, fugiu o nome dele também. Mas e é todo muito caro, né? Mario Party. Mario Party também, que é tipo o jogo pra você, tipo, jogar com a sua família, mas tipo, não serve pra você jogar sozinho, assim. Quer dizer, algumas pessoas gostam, mas tipo, eu não acho divertido. Ele é feito pra você jogar com outras pessoas. Além de hoje em dia os controles só vêm um quando você compra o jogo, e ser tipo, o preço de um controle é o preço de um jogo, que é tipo um preço ridículo, assim, pra você conseguir, ainda mais, tipo, um investimento muito grande, assim, só pra você, tipo, jogar com alguém ocasionalmente, assim, né? Isso é outra questão. Eu acho que a maioria das pessoas joga esses jogos ocasionalmente com amigos, assim, né? Tipo, alguém vai vir aqui em casa, não é todo dia, então, tipo, eu não vou querer investir esse dinheiro, assim. E quando eu vou jogar com alguém, a gente traz controle de cada um da sua casa, assim, que é meio ruim, né, assim, tipo, se a pessoa não tiver e ela quiser vir aqui jogar, não tem jeito, né. E é meio triste isso, né, assim, como que essa parte de, tipo, jogar com outras pessoas do seu lado tá meio morrendo mesmo. Isso eu acho uma coisa deprimente, assim. Sim, por outro lado, a gente também tem já há vários anos já, né? Até porque não é uma coisa recente, mas que cada vez mais ela tem se tornado mais presente, que é o multiplayer online. Na década de 2000, por exemplo, a gente tinha já alguns jogos experimentando com online, digo isso, por exemplo, no primeiro Xbox, com o Halo, que ajudou a popularizar essa coisa do multiplayer, né? Halo era muito popular, enquanto um jogo competitivo que você jogava com outras pessoas pela internet, mas você tinha principalmente, acho, pelo menos do que eu cheguei a jogar, foram os MMOs, porque quando eu era mais novo, eu tinha o costume de jogar, eu cheguei a jogar, por exemplo, Ragnarok, Priston Tale, que acho que foram os dois que eu mais joguei, assim, The Duel, se eu não estou enganado, e acabou de passar o Speed Racer aqui na vizinhança. Esse horário não tem jeito, ele sempre vai passar mesmo. Mas cheguei a jogar alguns MMOs como esses, The Duel, a própria Level Up Games, que é uma coisa que, sinceramente, eu nem acompanho mais, então nem sei dizer se existe ainda, pra falar a verdade. Pode existir, né? Ela era uma coisa muito popular, né? Você tinha vários jogos online que criavam esses contatos entre as pessoas. Era muito legal, assim. E era uma coisa que era meio novidade, então MMOs, por exemplo, era uma coisa muito legal de você, sei lá, começar a jogar assim, criar seu personagem e você tá no mundo e de repente você encontra alguém e você só dá oi pra pessoa e começa a conversar com ela. Sei lá, tinha uma coisa legal nisso, talvez por ser uma novidade, de você tá dividindo o mesmo mundo, o mesmo RPG com outras pessoas de vários lugares do Brasil, né? E ainda que tinha o impasse da mensalidade, eu acho que tinha que pagar uma espécie de dinheiro mensal para você manter sua conta, que eu acho que era uns R$20, uma coisa assim. Isso para mim era um impasse, eu não tinha como pagar esse dinheiro, mas nos momentos que eu consegui jogar, nos momentos gratuitos, ou em até outros momentos que eu consegui pagar de fato, era uma experiência muito legal, assim, você jogar um RPG e você ter a sua lista de amigos, você mandar mensagem para eles e, por que não, até trocar o próprio contato do MSN para quem teve o MSN. Enfim, era uma experiência bem da hora, assim, né?
E é claro, mas hoje o que você tem mesmo de jogos multiplayer são os jogos competitivos, né? Por exemplo, o Overwatch, que você citou, é o Call of Duty, que é bastante popular enquanto multiplayer de FPS. Você tem Counter-Strike, que também era bastante popular, assim, nos primórdios dessa coisa de multiplayer e FPS, e hoje em dia continua bastante popular também. E você tem os próprios esportes, né? LoL, Dota, que, enfim, que eu acho que são jogos que exemplificam muito bem uma espécie de patamar que o videogame consegue alcançar, né? Com campeonatos e dinheiro e não sei o que. Fortnite Fortnite. pesado aí ultimamente. Sim, exatamente. Então esses jogos eles são muito populares assim. Eu nunca fui muito de jogá-los, confesso. Agora nessa quarentena que a gente já está há algum tempo, eu decidi pegar o Master Chief Collection na Steam, né, que são os jogos de Halo remasterizados para PC até o Halo 4. E Halo sempre foi famoso pelo seu multiplayer, pela comunidade engajada de jogadores, né? Tem uma base muito fiel de fãs. E peguei Halo, comecei a jogar o multiplayer, joguei por bastante tempo. Estou jogando ainda, obviamente, mas quando eu peguei era basicamente só o que eu jogava, assim, e tive a oportunidade até de fazer alguns contatos e amizades, pegar contatos no Discord, fazer chamadas com jogadores de outras partes do mundo. Inclusive um abraço para o meu amigo Sam, que mora na China e é inglês e não vai entender nada que eu falei. Nada. Mas é legal, assim, porque foi uma experiência que eu, particularmente, nunca tinha vivenciado. E eu não imaginava esse potencial, assim, de você ter essa oportunidade de conversar com várias pessoas, assim, de várias partes do mundo e jogar um jogo competitivo, assim. Foi uma experiência muito bacana e que me fez entender um pouco o porquê desses jogos serem tão populares, assim, né? Eu acho que o multiplayer, o multiplayer online, no caso, ele é uma coisa bem interessante, assim, que surgiu, porque embora eu sinta falta da tela dividida, gosto também da oportunidade de jogar com outras pessoas de várias partes do mundo, e por que não com os próprios amigos, algum jogo que seja possível jogar online também, como as partidas de Duck Game que a gente jogou com o nosso amigo João. Enfim, gosto também dessas possibilidades. Acho que pra mim a questão desse online e multiplayer local, assim, pra mim eu nunca vejo eles muito como rivais, eu vejo eles mais como complementares, assim. Acho que o que me deixa um pouco incomodado é que eles tentam meio que colocar só multiplayer, né, assim, eles meio que tentam matar esse multiplayer local, pelo menos é bem dificultado assim hoje em dia. Eu acho que não existe muito foco. Acho que talvez a Nintendo tenha algum foco maior nisso ainda, de ser mais de deixar isso mais amigável assim para famílias jogarem juntos os jogos. Quando a gente vai para um console igual o PlayStation, isso meio que some mesmo, bem dificultado. Você falou de MMOs aí também, eu queria falar um pouco também sobre minha experiência. Quando eu aposto que foi ruim do jeito que você falou, eu aposto que foi uma experiência. Não. Foi bem diferente da sua, assim, mas eu não diria que foi ruim, não. Eu joguei bastante Maple Story quando eu tava, sei lá, no final do meu fundamental, assim, uns 15 anos. Eu adorava aquele jogo, assim, eu acho a identidade visual dele muito legal. O jogo era muito divertido, assim, eu conheci o jogo por causa de um amigo e eu jogava bastante, assim, com ele, só que... Olá, Speed Race! Por favor, continue. Speed Racer tá cabuloso hoje. Esse negócio é muito engraçado. Você tá falando do Maple Store.
Não, mas é porque eu me diverti muito jogando aquele jogo, assim, aprimorando meu personagem. Eu achava aquilo tudo muito legal, assim. Só que eu nunca fui muito de conhecer gente, assim, nesses ambientes online, assim. Então, nesse quesito, eu acho que. Eu acho que é uma coisa meio pessoal mesmo, assim. Acho que eu tinha dificuldade um pouco em chamar a pessoa pra jogar comigo e manter contato com gente diferente. E é uma coisa que eu nunca fiz, nunca fiz nenhum amigo assim dentro do jogo. E acho que isso é verdade também para um jogo igual Overwatch, assim, é difícil de eu, vamos jogar junto e tal. Acho que é uma coisa mais pessoal minha, assim. E eu meio entro em conflito um pouco com isso, assim. Eu gosto de jogar jogos multiplayer com outras pessoas, mas é estranho você ter que ficar investindo esse tempo e, tipo, você tem que fazer amizades e também você tem que. A gente falou aqui de investir também dinheiro para comprar as coisas. Eu tenho um pouco de dificuldade em fazer isso, assim. Acho que um pouco dessa ansiedade social, assim, mas também um pouco de, sei lá, um pouco de ser mão de vaca também um pouco. De querer gastar dinheiro assim pra jogar de vez em quando com conhecidos, com amigos, isso é um pouco difícil. Mas é um pouco, assim, é o seu perfil também, né? Eu acho que eu compartilho um Sim, pouco disso de jogar ser uma experiência mais introspectiva, né? é, Porque você citou, por exemplo, a questão de jogar com os amigos e tal, mas e quando, por exemplo, você. Enfim, você começa a criar uma certa rotina de jogar aquilo, aí o pessoal começa a inventar, vamos criar um clã, vamos criar isso e aquilo. E aí já vira uma espécie quase de compromisso, né, de você ter que jogar com as pessoas assim e tal, né? Que é um pouco como eu acredito se forme a maioria das equipes desses esportes e tal. Porque eu tenho uma experiência nesse sentido que há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, um pouco mais que isso, eu tinha um amigo e a gente jogava Call of Duty Modern Warfare 2, na época que tinha lançado, que estava sendo um sucesso, era bastante popular e tal. E eu tinha ele para PlayStation 3, meu amigo também, e ele falou assim: vamos criar um clã e tal. E aí a coisa começa a crescer. E você fica sendo requisitado toda hora, tipo assim, a gente tem que é, jogar e tal, partidas, não sei o quê. E eu uma coisa que eu não tenho saco nenhum pra isso, assim, de se engajar nessa forma com multiplayer, assim, de fazer uma coisa super séria e entrar em torneio, entrar nisso e naquilo, é uma coisa que eu particularmente não tenho muito saco pra fazer, não. eu até fiz uma postagem sobre isso lá no Instagram. Eu gosto desses jogos, assim, eu gosto de jogar Overwatch. Esses dias eu tava jogando Minecraft, eu achei divertido também jogar com as pessoas, jogar com alguns amigos meus. Mas assim, é estranho você, tipo, investir muito tempo nesses jogos. Eu sinto como se eu sinto como se eu estivesse perdendo tempo um pouco, sabe? Tipo assim, é uma coisa Sim, meio sim, sim. injusta de falar, porque eu tô me divertindo, eu gosto dos jogos, mas, tipo, esses jogos não tem fim, sabe? Tipo, eu não quero ficar dedicando toda a minha vida a eles, eu quero jogar, tipo, outros jogos me interessam muito mais, assim, principalmente RPGs que eu nunca joguei, que eu queria jogar algum dia. E isso é um pouco estranho, assim, como. Eu não sei como é que as pessoas fazem isso, falar a verdade, assim. Eu fico imaginando, tipo, alguém que dedica, tipo, horas pra jogar Overwatch ou, tipo, outros jogos, tipo, eu, tipo, acho isso estranho, assim, tipo, porque é muito difícil conciliar esse tempo, tipo, um jogo que você quer, tipo, melhorar. Tipo, eu quero ser melhor em Overwatch, mas também não quero ficar, tipo, jogando todos os dias, toda semana, um ano direto, assim, não aguentaria fazer isso. Sim, pois é. Mas você também citou uma coisa de, por exemplo, quando o multiplayer online ele acaba matando um pouco essa coisa da tela dividida. Eu acho que tem, por exemplo, o caso de Halo, que sempre foi um tipo de jogo muito focado em multiplayer e tal, em jogar com mais de uma pessoa, sobretudo na campanha, porque as campanhas de Halo são muito famosas de você poder
jogar sempre com alguém, assim, sempre com, sei lá, você tá jogando no seu Xbox, você pode jogar em tela dividida com alguma pessoa aquela campanha e tal. E se eu não me engano, o Halo 5, que também é o Halo que as pessoas menos gostam, ele foi o primeiro, e ele é o mais recente também, ele foi o primeiro a abandonar a tela dividida e focar somente no multiplayer. O que foi uma coisa que deixou muita gente bugada, muita gente furiosa assim, com a 343, que é a desenvolvedora que faz os jogos, porque pareceu assim que de fato a gente estava entrando numa era em que dividir a tela não faz mais sentido, o que é um erro grosseiro, assim. Eu acho que muita gente ainda tem vontade de dividir a mesma sala com alguém, assim, em casa, e jogar algum jogo junto. Isso foi uma coisa muito esquisita, assim, que eu queria pontuar. Mas uma coisa que eu acho que é bacana, assim, da gente mencionar também, é aí quando os jogos multiplayer matam o single player, assim. Inclusive eu quero trazer a infame frase da EA, se não me engano foi o chefe da EA, que falou que single player games are finished, ou seja, single player games, jogos single player acabaram, já era, morreram. E aí eu Playboy. Exatamente. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Gun, na sua opinião, jogos single players já eram? É coisa do passado? Como diz a EA há 10 anos atrás. Isso é mó besteira, assim. Até a EA já foi provado o contrário, assim. Qual que é o Star Wars? Acho que Fallen Order? Sim. Recentemente foi tipo um sucesso gigante pra eles. E eles não tiveram muito sucesso nos jogos online que eles fizeram. Nenhum deles tem saído tão bem assim. Acho que na própria franquia do Star Wars, assim, os Battlefront foram recebidos bem muito criticados, né? Sim, de forma mista, para dizer no mínimo, assim, é um eufemismo, eu diria, porque os jogos são visualmente muito legais, muito bonitos, mas o multiplayer deles muito mal feito, assim, né? Aí é famosa por ser um cash grab, eu acho que a gente pode fazer um tópico, um vídeo sobre esse tópico que é bem interessante, mas sempre foi tentando puxar o máximo de dinheiro possível, assim, e agora tem feito isso de forma ferrenha com microtransações. E acho que os jogos single player têm mostrado até para eles que faz sucesso, que vale a pena investir. E eu, pessoalmente, prefiro single player, assim, acho que, até pelo que a gente falou, assim, eu gosto de jogos que tem... Eu prefiro, né? Eu também gosto de jogos multiplayer, eu acho que é ótimo pra você jogar com os amigos, eu mencionei vários aqui que eu gosto, eu até gostaria de... Tava até olhando sobre como jogar Maple Story esses dias, pra eu revisitar o jogo. Eu adoro jogo single player, nossa, eu adoro uma narrativa, assim, que se acompanha, eu adoro um RPG... Eu adoro isso, assim, não substituiria por nada no mundo. E eu acho que isso é mó balela, cara. Tipo, nossa, tem tantos jogos bons aí, tipo, Breath of the Wild, o God of War novo, Kingdom Hearts, estão todos aí pra mostrar que, tipo, o negócio de que isso precisa de ser multiplayer é muita besteira. São propostas muito diferentes, né? Tipo, assim, não vejo como um vai substituir o outro nunca. Eu acho que até é legal, assim, quando os desenvolvedores brincam um pouco com esses conceitos. Tipo, se tivesse um Kingdom Hearts, quisesse pra você jogar online, ia ser legal, assim. Pelo visto, você falou do Final Fantasy XV, o Brotherhood, você gostou. Isso é legal. O Final Fantasy XV era o Comrades, o Brotherhood era o anime. Confundi os nomes aí. O Comrades é uma experiência legal. E eu acho que isso é válido, assim, de você testar e fazer coisas desse tipo. Mas não acho que um nunca vai substituir o outro, não. Eu acho que isso é mó viagem. Eu concordo absolutamente com o que você falou. Essa frase da EA
É uma frase, inclusive, bastante infame, porque vez ou outra é possível ver em algum comentário, algum vídeo no YouTube, caçoando dessa ingenuidade, para dizer no mínimo, da EA de falar que os jogos single players estão mortos, ainda mais num tempo em que a gente vive. Acho que isso é uma coisa que parte principalmente da Sony, de jogos muito focados no single player, que tem uma história sólida e que eu acho que elevam bastante a narrativa dos jogos. Uma coisa que é interessante se a gente pensar nessa relação do multiplayer do single player é que no final da geração, não vou dizer muito bem no final, assim, mas da metade para o final da geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, você tinha uma coisa que péssima acontecendo, assim, que era que todo jogo lançado deveria ter pelo menos um multiplayer para complementar, assim. Isso era uma coisa um tanto quanto ridícula, assim, na minha opinião, assim, porque você tinha nessa época que eu tô falando, assim, até God of War chegou a arriscar um multiplayer, porque imagino talvez por uma certa falta de confiança no single player ou numa campanha a ser jogada só por uma pessoa focada na história. Me parece que em um determinado momento algumas desenvolvedoras simplesmente perderam a confiança em lançar jogos com campanhas sólidas e fortes, e todo jogo que você tinha algum multiplayer genérico para, entre aspas, complementar a experiência e deixar o tempo de vida do jogo, né? Porque vai lá, uma campanha normalmente ela dura, sei lá, 8, 10 horas, no máximo umas 15, um pouco mais longa, e em RPGs o número excede bem mais que isso. Mas nos jogos comuns, essa costuma ser a duração, e muitas desenvolvedoras achavam que isso não era suficiente, né? Então eles tinham que sempre empregar parte do recurso para criar um multiplayer. E isso é uma coisa que felizmente foi abandonado. Acho que o maior exemplo disso, que me deixa bastante feliz, é o caso do The Last of Us 2, que tinha tudo para cair nessa onda de que o jogo é em terceira pessoa, de ação, de tiro, ou então é um jogo FPS mesmo, ele obrigatoriamente ele tem que ter um multiplayer. Eu acho que não, assim. E o The Last of Us 2 não tem multiplayer. Simplesmente a história, acabou a história. Se quiser jogar de novo para coletar o que você ainda não coletou, ou jogar numa dificuldade mais difícil, fique à vontade, mas aí você tem uma campanha de 25 a 30 horas longa, e é isso, assim, é sólido, não tem essa necessidade de enfiar multiplayer em todo lugar. Eu não sei se você lembra, mas o primeiro The Last of Us tinha um multiplayer. É isso que eu ia falar. Eu não lembro não, mas eu não lembro de quando eu joguei, mas eu lembro que tinha, assim. E é uma coisa que, e daí, né, cara? Eu não, Batman Arkham Origins, se eu não estou enganado, Batman tinha multiplayer, que também é dessa época. Então acho que todo dessas franquias, assim, de modo geral, a grande maioria delas, em algum momento teve um multiplayer online que no geral era péssimo, assim, né? Não tinha como concorrer com jogos que de fato focavam em uma experiência multiplayer, em ser um jogo multiplayer. Você também mencionou a questão dos jogos multiplayer parecerem um pouco despropositados, assim, eu concordo com isso também, porque eu também gosto de uma campanha sólida, de uma história bem contada, ou de uma história que te engaja de alguma forma, que você joga do início ao fim e ao final de tudo tem uma sensação de recompensa que o multiplayer simplesmente não oferece pela sua própria natureza, né? Eu acho que a recompensa de jogos multiplayer, principalmente competitivos, sei lá, você ganhar experiência e evoluir, ou se sair bem numa partida ou outra. Mas eu confesso que, por exemplo, até falei que estava jogando Halo, no fim das contas fica uma coisa meio só para passar o tempo, de, sei lá, você sempre entra, depois de você jogar várias vezes, você
já meio que sabe como a coisa vai mais ou menos acontecer, né? Você vai entrar naquele mesmo mapa que você já jogou várias vezes, aí vai ter as equipes lutando uma com a outra, aí eventualmente você vai ganhar, outras horas você vai perder, em partida você vai se sair bem, outras horas você vai se sair mal, e é isso, partida de 5, 10 minutos, pronto, acabou, próxima. Pra mim é um pouco despropositado, assim, porque você não tem aquele sentimento de conclusão que você tem jogando uma campanha single player sólida. Eu concordo, assim, o propósito dos jogos é muito diferente. Eu acho que as coisas podem se complementar, assim, eu concordo que não é todo jogo que precisa de um modo multiplayer ou tem alguma coisa que permite você jogar multiplayer dentro dele. Não acho que isso é necessário mesmo, não, assim. Mas eu gosto de pensar que são coisas que podem se complementar, assim. Eu tô bem ansioso, eu falei de Overwatch aqui, eu tô bem ansioso pro Overwatch 2, que vai ter um modo de campanha, assim. Porque personagens são bem interessantes. As coisas que a Blizzard já lançou até agora de lore, assim, do mundo são bem legais. Inclusive eu recomendo, assim, ler esses textos que eles fizeram. Também os vídeos, eles fizeram, tipo, alguns curtas contando algumas histórias dos heróis, e eu acho muito legal mesmo, assim, uma coisa que me interessa muito. E eu tô empolgado, assim, pro Overwatch 2 lançar com isso. Mais uma vez, assim, as coisas são complementares. Não acho que é absolutamente essencial para um jogo de multiplayer igual o Overwatch ter uma narrativa embutida nele. Tanto que esse modo de campanha vai contar com coisas bem diferentes, assim, né? Você tem que adaptar o jogo para fazer sentido como um jogo de campanha. E isso é legal, assim, esse aspecto de complementaridade dos modos, assim. Eu acho que é meio que isso, assim, nesse quesito de single player versus multiplayer. Até porque colocar as duas em oposição assim, ela é uma coisa que nem faz sentido, né? Elas, obviamente, elas se complementam muito bem, né? Eu acho que uma coisa que é claro que isso vai muito de jogador para jogador, né? Mas me enfurecia ver partidas de Batman. De tão estúpido que era, que parecia assim: ah, faz qualquer coisa aí com o multiplayer, bota qualquer trem aí, porque, sabe, só Nossa, pra ter mesmo. e eu, tipo, não consigo nem pensar como isso funcionaria, assim, a gameplay do Batman da série do Arkham é bem... Não vejo como isso funcionaria com multiplayer em versus ainda. Bem bizarro. Pois é, e existiu, cara. Aconteceu. God of War teve multiplayer. Você consegue imaginar um multiplayer de God of War? Puta Não. merda. Não, e é tipo, não é o. Imaginar um co-op no máximo, assim, mas. Co-op até dá, assim, mas pelo amor de Deus, uma partida competitiva, sabe? Não é, por exemplo, na mesma perspectiva do God of War mais recente, que a câmera ela é mais perto assim do Kratos, naquela visão meio The Last of Us assim e tal, que é o mais comum assim desses jogos multiplayer em terceira pessoa. Era aquela visão, né, na câmera clássica, assim, do God of War, a distância, que você não podia mover. Enfim, palhaçada. Um jogo que eu não vejo muito bem, assim, como funciona esse lado multiplayer é o Uncharted 4, assim. É igual meio The Last of Us também, eu acho que, sei lá. Mas você sabe, Uncharted, o primeiro Uncharted, o Drake's Fortune, ele não tinha multiplayer, ele era só o single player, e na época que foi lançado, né, 2007, eu acho, 2008, ele foi bastante aclamado, né, porque eu acho que ele deu uma inaugurada, assim, em um jeito de se apresentar a narrativa numa história que iniciou um pouco essa coisa da Naughty Dog, o jeito que ela faz essas narrativas mais densas, né? E foi um jogo que ele chegou a ser
criticado pela ausência de multiplayer, assim, porque a campanha durava umas 10 horas, uma coisa assim, mas tinha dificuldades mais difíceis que você poderia tentar depois, tinha vários colecionáveis, os tesouros que ficavam espalhados, e era um jogo muito divertido, assim. E eu achava que ele era um jogo bem... Ele não precisava assim, de um multiplayer e tal. Eu acho que ele se resolvia bem sozinho. E eu achei interessante ele não ter acompanhado a onda assim, multiplayer em todo o jogo. Mas aí o que acontece? No Uncharted 2, e eu me lembro disso bem, assim, foi o primeiro jogo que teve multiplayer. E teve também um beta, se eu não estou enganado, em que você podia jogar o multiplayer, assim, você podia testar o multiplayer. E era muito bom, cara. Assim, o multiplayer do Uncharted 2 eu joguei demais, porque era muito divertido, assim. Eu acho que... E tinha um modo co-op também, que era bem da hora, assim, co-op online, não tinha tela dividida. Mas mesmo assim era um jogo competitivo assim, muito sólido, muito divertido, os mapas eram incríveis, tinha um modo lá de que você tinha que capturar o tesouro que ficava no centro do mapa, só que era uma coisa muito impossível de se fazer, assim, cada equipe tinha que capturar pelo menos 3 vezes, só que era tão difícil que a maioria das partidas encerravam de 0-0. E o tempo de duração da partida era meia hora. Então, não era uma coisa curta assim de 5, 10 minutos. Eram partidas longas e era muito bom, cara. Eu tenho muita saudade do multiplayer do Uncharted 2. Foi um dos melhores que eu já joguei, assim. E eu acho que funciona bem, porque é um jogo de ação em terceira pessoa com controles bem responsivos, assim, você tem a coisa de escalar determinadas superfícies e tal. Então eu acho que funciona bem, assim, porque ele é um jogo de ação muito bom nessa questão de sistema de combate, de mira. É bem da hora, assim. Eu acho que o Uncharted foi uma série que caiu bem o multiplayer e que ele sempre foi muito divertido, assim. Agora o The Last of Us eu nem tive curiosidade de pesquisar, porque, francamente, assim. Pura decepção do cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Às vezes eu não duvido nada que eles lancem, tipo, daqui a um tempo. Acho que no original também eles lançaram, tipo, depois de um tempo, se eu não me engano. Mas eu não sei como isso funciona, não. Cara, um negócio que a gente não falou, mudando um pouco, mudando bastante de assunto, na verdade. Mas a gente falou bastante de multiplayer, especialmente em consoles. No quesito de online, assim, eu acho que uma coisa que nunca vai fazer sentido pra mim, assim, absolutamente nenhum sentido, é ter que pagar uma taxa mensal pra Sony ou pra Nintendo ou pra Olá, Final Fantasy XIV! Que não, é porque olha só, se tem essa coisa da taxa, e o Final Fantasy XIV ele ainda te pede mais uma taxa. Isso aí é outro assunto também. Também acho meio estranho isso. Mas de fato, assim, pode continuar, eu te interrompi. Acho que a gente pode até falar em seguida disso, mas, nossa, nunca vai fazer sentido pra mim eu ter que pagar uma taxa mensal pra eu poder jogar online, cara. E, tipo, isso pra mim é um roubo descarado, assim. Eles tentam mascarar isso com outros serviços, assim. Você ganha um jogo todo mês na PSN. Você tem direito a jogar todos esses jogos no... como é que chama? Xbox. Xbox Live. Não, Xbox Live é o serviço, né? Mas O Xbox Game Pass, será? Game Pass, É alguma coisa assim. E, tipo, eles tentam colocar esses outros serviços pra compensar, mas, tipo, cara, isso é muito ridículo, assim, eu fico muito incomodado, assim, me tira do sério ter que fazer essas coisas, tanto que agora eu nem tô pagando da PSN mais, eu tô jogando mais nada online lá. É uma coisa assim que a Microsoft teve o desprazer de inaugurar, assim, porque eu jogava no PlayStation 3 assim, alguns jogos online tranquilamente, sem ter que pagar nada mais do que o preço do próprio jogo
Aí que a já é caro. grande E, Microsoft foi lá, né? No 360. e falou, não, eu paguei mais, então assina aí o Xbox Live Gold. Ai, ó. E, mas é uma doideira, né, cara? Antes de continuar com esse assunto, só vou abrir um parênteses. Que bosta de internet era o do Nintendo Wii, né? Tipo assim, você tinha que pegar o Friend Code. Nossa, Ai, meu Deus. eu sei. Inclusive, sabe um jogo que eu joguei muito online no Nintendo Wii? Não joguei muito online, não joguei muito, não. Eu joguei 3 vezes. Mas eu gostaria de mencionar. Você consegue adivinhar qual o jogo? Você não vai adivinhar nem fudendo. Chama Knight's Journey of Dreams. Nossa, eu nunca nem ouvi falar, né? Que isso aqui que você tá falando. Depois você procura, você vai gostar. Eu jogava Tô olhando multiplayer. agora. Conta aí. Eu só queria falar isso, porque era ridículo, cara. Você tem que botar um friend code enorme pra você conseguir, sei lá, jogar Super Smash Bros. Com seu amigo. E a conexão nem era tão boa. Que coisa, né, cara? Essa grande era, né, do PlayStation 3. Sim. Introduziram essas coisas e, tipo, nada era muito bom. Pois é. E agora, você citou o PS Plus. Eu nunca assinei o PS Plus. Porque justamente por isso primeiro que eu não sou muito de jogar multiplayer online de um modo geral, assim. E nem tenho muitos jogos em que isso é possível. Mas você que assinou, que teve a experiência de assinar e de jogar um pouco também, né? Usufruir um pouco das vantagens que assinar o serviço te dava, o que você achou, assim, o que você pode dar de depoimento da sua experiência de assinar? E que você falou, inclusive, que não quer, pelo menos por agora, continuar assinando. Cara, isso é foda, porque eu peguei o Overwatch de PlayStation 4 emprestado. E você tem um disco que, tipo, não vale absolutamente nada. Sem você pagar uma taxa, tipo, é um sentimento. Nossa, é mesmo, o Overwatch, ele é só multiplayer online, né? Então. Sim, então, tipo assim. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Você bota o CD lá, aí você, tipo, entra no jogo, toca a intro lá, você pode ver a intro bonitinha, mas não serve pra nada. Se você Paguei então, R$230 pra ver uma intro. Sim, e você tem que pagar R$120 pra ter por um ano, assim, é um absurdo. Nossa, é tipo ridículo, 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 assim. Tipo, nossa, é uma coisa que nunca vai me descer esse negócio. Por outro lado, esse serviço de dar jogos mensalmente é até interessante, assim, eu acho que é meio. Eu gosto mais da ideia do Game Pass, assim, né? Que ele deixa os jogos todos lá sempre. Você pega o que você quiser, pode pegar a qualquer momento, isso é legal. Agora, a PSN, você tem que pegar, ou seja, você tem que estar. Tipo, hoje eu tenho que estar com a inscrição paga para pegar o jogo de hoje, e que tá nesse mês de julho. Se você quiser. Se você, por exemplo, se você mudar. A minha inscrição agora tá cancelada. Eu peguei um monte de jogo, eu não posso jogar nenhum deles. Eu tenho que refazer a inscrição para eu poder acessar esses jogos que eu peguei. Então, tipo, é um serviço muito bagunçado, né? Tipo, você tem acesso aos jogos que você tá inscrito e você tem que pegar ainda. Tipo assim, se você não for na loja e pegar o jogo manualmente, você não fica com ele. Mesmo se você tiver com a inscrição paga, você nunca mais você nunca mais vai poder pegar esse jogo se você perder o prazo. Que é tipo uma bagunça, né? Tipo, eu gosto bastante da simplicidade, né, do Game Pass, mas mesmo assim não é um conceito nada bom, assim, você tem que pagar por uma inscrição pra poder jogar esses jogos. Eu acho cretinos, né? Eu acho que é uma coisa. Para falar em bom português, né? Sim, é uma canalice. E até a Nintendo, que tem um serviço relativamente bem mais barato do que os outros. Mesmo assim, cara, você tem que pagar taxa pra você jogar os jogos. Nossa, tipo, nossa, puta que pariu, né? eu fico
bravo com isso. Uma das poucas coisas que me deixa bravo, mas me deixa, tipo, possesso. Porque, tipo, eles não fazem nada, assim, tipo, eles não montam servidor, os caras não te deixam, não te dão um serviço de qualidade, não. Tudo depende do povo que faz os jogos, né? Então, tipo, isso pra mim nunca vai fazer sentido. Nunca vai ser. Sem dúvida, sim. E aproveito então para te fazer mais uma pergunta. Você falou que não pretende, pelo menos por agora, continuar a assinatura. Mas essa sua decisão, ela tem a ver porque você achou que a experiência geral de ter assinado não compensa, ou ela tem a ver com o fato de, sei lá, você não tá jogando tantos jogos online, ou então, sei lá, você pensa que vai poder assinar de novo, vai querer assinar de novo. E outra coisa também, você recomendaria para quem assinar a PS Plus? Eu pergunto isso, é claro que a resposta ela parece óbvia, assim, de quem assina, quem, sei lá, quer jogar online, mas como a gente tem, sei lá, por exemplo, a Steam, que oferece jogos muito baratos, que fazem esse Game Pass também, às vezes, nem ser tão atrativo assim, ou então próprio jogar online no PC, que você não tem esses problemas, o que você acha, assim? Então, eu parei de pagar justamente porque eu consegui adquirir pra mim um PC. Então, eu posso jogar online os jogos que eu quiser e eu não tenho que ficar pagando taxa nenhuma pra ninguém. Ruê. A não ser a minha internet, né? Mas é outra taxa. Eu parei justamente por isso, assim, eu tenho interesse, assim, em voltar em algum ponto da minha vida a pagar, tipo, essa taxa da PSN, porque tem alguns jogos que eu adquiri lá que eu gostaria de jogar, assim, eu peguei o Bloodborne, que eu comecei, acabei não acabando, eu peguei o Sonic Mania lá também, são alguns jogos que eu peguei o Yakuza também, Yakuza Kiwami, se eu não me engano, eu esqueci, me perdoe aí se eu peguei o nome errado, mas são jogos que eu tenho interesse de jogar, peguei de graça, eles estão lá disponíveis, mas eu tenho que usar essa taxa. Então eu tenho interesse em algum ponto assim, da minha vida que eu tiver tipo, com um tempo mais livre, também um dinheiro sobrando, e eu tenho interesse de pagar isso pra jogar esses jogos, mas fora isso, eu não recomendo muito pra ninguém, não, assim, eu acho que é uma coisa muito específica se você quiser pagar essa taxa, assim. Pra quem que eu recomendaria isso? Se você não tem um PC, você tem um console, você quer jogar algum jogo online, você meio que vai ter que fazer isso, assim. Você já tá meio que travado nas suas escolhas. Vale bastante a pena comprar a mensal, assim, porque, tipo, é R$ 40, eu acho, tipo, um mês e 120 um ano, então... R$ acho que, 40 o mês e 120 o ano? se não é 40, é 30 o mês, Puta então, merda. tipo, vale a pena você... Vale mais a pena você ficar 3 meses sem jogar e se salvar essa grana, e depois você fica um ano, porque é uma taxa bem pesada, assim, se você pagar um mês só. Eu recomendo mais isso, eu diria. Tipo, você fala, nossa, eu adoro jogar Call of Duty com os meus amigos. Eu peguei o Overwatch pra PlayStation 4, eu quero jogar Quero jogar. Quero jogar de fato. Então, velho. É foda, viu, cara? Mas, ó, vamos comprar um PC bom, então. Eu recomendo, se quem tiver na dúvida aí sobre comprar um PC, um console, quiser jogar online principalmente, não compre um console, compre um PC. Essa foi a mensagem do episódio dessa semana. Ó, já estamos batendo uma hora aqui, então. Ó, já estamos batendo uma hora aqui, então. Bora encerrando. Vai dar um pouquinho menos que isso por causa da edição e tal. Mas, ó, gente, se vocês curtiram a conversa, de novo, considere se inscrever, deixar um like, comentário, compartilhar
para quem você acha que pode ter interesse. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Como falei, pode se inscrever aqui no YouTube, mas a gente também está no Spotify e no Instagram a gente está fazendo post lá todo dia. Os links são todos na descrição aqui embaixo. Sempre venha conversar com a gente, acho que aqui nos comentários do YouTube e também no Instagram é muito, muito legal quando alguém comenta, assim, a gente pode discutir. A gente adora isso, né, Castilho? É tudo de bom. Exatamente, a gente adora saber o que vocês estão pensando. E antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, Gan. Mais uma, terceira pergunta. O cara tá puxado. Sabe qual jogo tem multiplayer de tela dividida? Ai, meu Deus. Você achou que eu ia acabar esse episódio sem falar? Deve ser Sonic ou Six. Garoto! Puta que tem multiplayer também, o jogo completo, você joga com 9 personagens e tem multiplayer também. Esse jogo não falta nada. Só dá pra jogar de fato, né? O jogo tem tudo, mas falta tudo ao mesmo tempo, né? Um excelente jogo. De fato, meu caro. Gente, então vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Fiquem em casa, lave as mãos. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Muito obrigado para quem escutou até então. Obrigado por você, Castilho. E até mais. Valeu. Desligando agora.